Capítulo 6 das comissões. Seção 1 da composição, finalidade e suas modalidades. Artigo 38. As comissões são órgãos técnicos compostos por vereadores, com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial, ou ainda, de investigar fatos determinados de interesse da administração. Primeiro, cada comissão será constituída por 01, presidente, 01, vice-presidente e 03, membros, além de 02, suplentes, e terão mandato de 2 anos. Segundo, as matérias serão distribuídas pelo presidente da comissão aos relatores equitativamente, podendo, excepcionalmente, serem direcionadas conforme a qualificação do relator e decisão da maioria de seus membros. Terceiro, o vice-presidente poderá exercer a relatoria, inclusive quando estiver respondendo pela presidência da comissão. Quarto, o suplente somente poderá substituir o relator no seu impedimento, sendo convocado na ordem de registro da comissão. Artigo 39. Incumbe às comissões permanentes estudar os projetos, e demais assuntos necessários, distribuídos aos relatores para seu exame, manifestando sobre eles sua opinião para orientação ao plenário. Parágrafo único. As comissões poderão realizar audiências públicas para melhor esclarecimento da matéria em tramitação na Câmara. Artigo 40. As comissões da Câmara são permanentes e especiais. Primeiro, as comissões permanentes são: 1. De Legislação, Justiça e Redação Final. 2. De Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Ordem Econômica. 3. De Planejamento Urbano, Transporte e Acessibilidade. 4. De Educação, Cultura, Esporte e Lazer. E 5. De Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor. 6. De Meio Ambiente, Saúde, Saneamento Básico e Assistência Social. 7. De Direitos da Mulher. 8. De Indústria, Comércio e Geração de Emprego e Renda. 9. De Direito dos Idosos. 10. De Segurança Pública. 11. De Direitos da Juventude. Segundo, as comissões especiais são as seguintes: 1. Parlamentares de inquérito. 2. Solenes ou de representação. 3. Processante. 4. De estudos. Artigo 41. As comissões especiais, destinadas a proceder a estudos sobre assunto de especial interesse do Legislativo, terão sua finalidade especificada na resolução que as constituir, a qual indicará também o prazo para apresentarem o relatório de seus trabalhos. Artigo 42. A Câmara poderá constituir comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da comissão parlamentar de inquérito. Artigo 43. As comissões parlamentares de inquéritos terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões encaminhadas, se for o caso, ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Primeiro, considera-se fato determinado o acontecimento ou situação de relevante interesse à vida pública, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Segundo, a comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá prazo de 120 dias, prorrogável por até 60 dias, mediante deliberação do plenário, para a conclusão de seus trabalhos. Terceiro, a comissão parlamentar de inquérito terá 05 membros, admitindo 02 suplentes. Quarto, no dia previamente designado, se não houver número para deliberar, a comissão parlamentar de inquérito poderá tomar depoimento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o presidente e o relator. Quinto, a comissão parlamentar de inquérito poderá incumbir qualquer de seus membros, ou servidores requisitados dos serviços administrativos da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. Sexto, a comissão parlamentar de inquérito valer-se-á, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo Penal.
7º, ao término dos trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará ao presidente da Câmara Municipal relatório circunstanciado com suas conclusões, que será publicado em avulso e encaminhado 1. À mesa diretora para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou indicação, que será incluído na ordem do dia dentro de 05. Sessões 2. Ao Ministério Público, com a cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. 3. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo decorrentes do artigo 37, 2º e 6º, da Constituição Federal, e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento. 4. A comissão parlamentar que tenha maior pertinência com a matéria. 5. A outros órgãos ou autoridades, em decorrência de suas funções. 8º, nos casos dos incisos 2 e 3, a remessa será feita pelo presidente da Câmara, no prazo de 5 dias. Artigo 44. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica: 1. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara, bem como em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta e fundacional do município, necessários aos seus trabalhos. 2. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromissos, requisitar de órgãos e entidades da administração pública, informações e documentos, requerer a audiência de vereadores, secretários municipais e auxiliares diretos do prefeito, tomar depoimentos de autoridades, inclusive policiais. 3. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas. 4. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas de lei. Parágrafo único. Se forem diversos os fatos interrelacionados, objetos do inquérito, apurar em separado cada um, mesmo antes de fim da investigação dos demais. Artigo 45. A Câmara Municipal constituirá comissão processante a fim de apurar a prática de infração político-administrativa e atos atentatórios à ética e ao decoro parlamentar, observando o disposto no Código de Ética e Decoro Parlamentar e na Lei Orgânica do Município. Primeiro, as comissões processantes serão compostas de 3 vereadores, admitindo-se 2 suplentes, e serão constituídas pelo presidente em decisão conjunta com o colegiador de líderes. Segundo, considerar-se-ão impedidos de compor a comissão processante o vereador denunciante e os vereadores subscritores de representação. 3. Os membros da comissão processante elegerão, no prazo de 48 horas, o presidente e o relator. 4. A comissão processante terá de apresentar o relatório sobre a matéria tratada no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período por solicitação à mesa diretora. Artigo 46. As comissões de representações serão constituídas para representar a Câmara Municipal em atos externos de caráter cívico ou cultural, dentro ou fora do território do município. Artigo 47. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Artigo 48. As comissões permanentes, em razão da matéria da sua competência, competem: 1. Discutir e emitir parecer sobre as proposições que lhes forem distribuídas sujeitas à deliberação do plenário. 2. Realizar audiência pública com entidades da sociedade civil legalmente constituídas. 3. Convocar secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6. Apreciar programas de obras e planos e sobre eles emitir pareceres. 7. Acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Artigo 49. Revogado. Seção 2 da Formação e suas modificações. Artigo 50.
Os membros das comissões serão designados pelo presidente da Câmara, após deliberação do plenário, observada a indicação escrita dos respectivos líderes, assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares. Primeiro, a composição das comissões permanentes dar-se-á, até a 4ª sessão ordinária do início de cada biênio da legislatura, após a eleição da mesa diretora. Segundo, na constituição das comissões permanentes, obedecer-se-á ao disposto no artigo 47 deste regimento interno, não podendo integrá-las o presidente da Câmara, o primeiro secretário, o segundo secretário e o vereador que não se achar em exercício. Terceiro, no início de cada semestre, será divulgado nos órgãos informativos da Câmara Municipal o calendário constando o dia e hora das reuniões ordinárias das comissões durante o mesmo período. Artigo 51. As comissões reunir-se-ão ordinariamente uma vez por semana, em dia e hora prefixados pela maioria simples de seus membros. Parágrafo único. Se um membro de uma comissão permanente faltar a 3 reuniões consecutivas, sem a devida justificativa, será declarada a vacância do cargo e convocado o suplente para assumir a titularidade deste na respectiva comissão, com a escolha de novos suplentes pelo plenário. Artigo 52. Um membro de comissão permanente poderá, por motivo justificado, solicitar renúncia da mesma. Parágrafo único. Para o efeito do disposto neste artigo, observar-se-á a condição prevista no artigo 14, inciso 3. Artigo 53. A vacância nas comissões permanentes dar-se-á por afastamento não temporário, renúncia, extinção e perda de mandato. Parágrafo único. Nos casos de vacância, a escolha do substituto observará o disposto no artigo 50 deste regimento para a composição das comissões. Artigo 54. As comissões especiais serão constituídas por ato administrativo do presidente, atendendo à proposta da mesa ou de qualquer vereador e mediante aprovação em plenário. Primeiro, a composição da comissão será apresentada na respectiva proposta, observando-se aos critérios estabelecidos no artigo 47 deste regimento. Segundo, o ato de instalação da comissão deve prever prazo para apresentação do relatório de seus trabalhos, devendo qualquer prorrogação ser submetida ao plenário. Seção 3 do funcionamento das comissões permanentes. Artigo 55. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para prefixar os dias e horas em que se reunirão ordinariamente. Primeiro, as comissões permanentes não poderão reunir-se no período destinado à ordem do dia da Câmara, salvo para emitirem parecer em matéria sujeita a regime de urgência. Segundo, as comissões permanentes poderão reunir-se extraordinariamente sempre que necessário, presente a maioria dos membros. Terceiro, das reuniões das comissões permanentes lavrar-se-ão atas, em livros próprios, pelo servidor incumbido de assessorá-las, as quais serão assinadas por todos os seus membros. Artigo 56. As proposições sujeitas à deliberação do plenário receberão parecer técnico, jurídico da Assessoria Jurídica Legislativa da Câmara Municipal de Teresina, devidamente assinado por assessor jurídico detentor de cargo de provimento efetivo. Primeiro, para os fins do caput deste artigo define-se como: Proposição 1. Proposta de emenda à Lei Orgânica. 2. Projeto de Lei. 3. Projeto de Decreto Legislativo. 4. Projeto de Resolução. 5. Substitutivos. 6. Vetos. Segundo, parecer emitido pela Assessoria Jurídica Legislativa consistirá em orientação sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa da respectiva proposição, podendo ser aceito ou rejeitado pelas comissões. Terceiro, caso a comissão não acate o parecer técnico-jurídico, emitirá novo parecer, devidamente fundamentado, o qual prevalecerá. Artigo 57. Compete aos presidentes das comissões permanentes: 1. Presidir as reuniões da comissão, ordenar, dirigir e zelar pela ordem dos trabalhos. 2. Convocar reuniões extraordinárias da comissão respectiva por aviso afixado no recinto da Câmara. E 3. Receber as matérias destinadas à comissão e designar-lhe relator, observada a proporcionalidade na distribuição. 4.
Fazer observar os prazos dentro dos quais a comissão deverá desincumbir-se de seus mistérios. 5. Representar a comissão nas relações com a mesa e o plenário. 6. Conceder vistas de matéria, por uma exceção, ao membro da comissão que solicitar, salvo no caso de tramitação em regime de urgência, quando o prazo será de 1 dia. 7. Avocar a proposição, para emissão do parecer em 48 horas, quando não tenham feito o relato no prazo. 8. Comunicar ao presidente da Câmara a eventual vacância do cargo nas comissões. 9. Resolver as questões de ordem no âmbito das comissões. 10. Submeter à votação as matérias sujeitas à deliberação da comissão, após o pronunciamento do relator. 11. Requisitar aos serviços administrativos da Câmara prestação de assessoramento ou consultoria técnico-legislativa especializada, durante as reuniões da comissão, ou para instruir as matérias sujeitas à sua apreciação. Parágrafo único. Dos atos dos presidentes das comissões, com os quais não concorde qualquer de seus membros, caberá recurso para o plenário no prazo de 3 dias, salvo se tratar de parecer. Artigo 58. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Um membro de comissão permanente não terá direito de voto nas deliberações da respectiva comissão na proposição legislativa em que for autor. 2. Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade ou injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do presidente da Câmara, salvo, não sendo unânime o parecer, se houver recurso interposto ao plenário, no prazo de 10 dias, contados da ciência, pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 59. É de no máximo 15 dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar, a contar da data do recebimento da matéria pelo seu presidente. Primeiro, o prazo a que se refere este artigo será duplicado, em se tratando de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual e processo de prestação de contas do município, e triplicado quando se tratar de projeto de codificação. Segundo, o prazo a que se refere este artigo será reduzido para 7 dias quando se tratar de matéria colocada em regime de urgência e de emendas e subemendas a ela apresentadas, submetidas à mesa e aprovadas pelo plenário. Artigo 60. Poderão as comissões solicitar ao plenário a requisição ao prefeito das informações que julgarem necessárias, desde que se refiram à proposição sob a sua apreciação, caso em que o prazo para a emissão de parecer ficará automaticamente prorrogado por tantos dias quantos restarem para o seu esgotamento. Artigo 61. As comissões permanentes deliberarão por maioria de votos, sobre o pronunciamento do relator, o qual, se aprovado, prevalecerá como parecer. Primeiro, se forem rejeitadas as conclusões do relator, o parecer consistirá da manifestação em contrário, assinando o relator como vencido. Segundo, o membro da comissão que concordar com o relator aporá ao pé do pronunciamento daquele a expressão, pelas conclusões, seguida de sua assinatura. Terceiro, a aquiescência às conclusões do relator poderá ser parcial, ou por fundamento diverso, hipótese em que o membro da comissão que o manifestar usará a expressão, de acordo, com restrições. Quarto, o parecer da comissão poderá sugerir substitutivo à proposição ou emenda à mesma. Quinto, o parecer da comissão poderá ser assinado por todos os seus membros, sem prejuízo da apresentação do voto vencido em separado, sempre que o requerer o seu autor ao presidente da comissão, e este deferir o requerimento. Artigo 62. Revogado. Artigo 63. Quando a proposição for distribuída a mais de uma comissão permanente da Câmara, cada uma delas emitirá o respectivo parecer separadamente, a começar pela Comissão de Legislação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Ordem Econômica. Parágrafo único. No caso deste artigo, os expedientes serão encaminhados de uma comissão para outra pelo respectivo presidente. Artigo 64. Qualquer vereador ou comissão poderá requerer, por escrito, ao plenário a audiência de comissão a que a proposição não tenha sido previamente distribuída, devendo fundamentar detidamente o requerimento. Parágrafo único. Caso o plenário acolha o requerimento, a proposição será enviada à comissão,
que se manifestará nos mesmos prazos a que se referem os arts. 58 e 59. Artigo 65. Sempre que determinada proposição tenha tramitado de uma para outra comissão, ou somente por determinada comissão sem que haja sido oferecido, no prazo, o parecer respectivo, inclusive na hipótese de artigo 57, inciso 7, o presidente da Câmara designará relator ad hoc para produzi-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Esgotado o prazo do relator ad hoc sem que tenha sido proferido o parecer, a matéria, ainda assim, será incluída na mesma ordem do dia da proposição, a que se refiram, para que o plenário se manifeste sobre a dispensa do mesmo. Artigo 66. Somente serão dispensados os pareceres escritos das comissões, por deliberação do plenário, mediante requerimento escrito de vereador ou solicitação do presidente da Câmara por despacho nos autos, quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência simples ou especial, na forma prevista neste regimento. Parágrafo único. Revogado. Artigo 67. As comissões permanentes, às quais tenha sido distribuída determinada matéria, reunir-se-ão conjuntamente para proferir parecer único no caso de proposição colocada em regime de urgência de tramitação, e na hipótese do artigo 73º deste regimento. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final presidirá as comissões reunidas, substituindo, quando necessário, ao presidente de outra comissão por ele indicado. Artigo 68. Quando se tratar de veto, somente se pronunciará a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, salvo se esta solicitar a audiência de outra comissão, com a qual poderá reunir-se em conjunto, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 69. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria sujeita à deliberação do plenário pela última comissão a que tenha sido distribuído, a proposição e os respectivos pareceres serão remetidos à mesa até a sessão subsequente, para serem incluídos na ordem do dia. Seção 4 da competência das comissões permanentes. Artigo 70. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se sobre todos os assuntos, nos aspectos constitucional, legal, regimental e, especialmente, 1. Admissibilidade de proposta de emenda à lei orgânica do município. 2. Assunto de natureza jurídica, de interpretação da lei orgânica ou do regimento interno que seja submetido, em consulta ou indicação, pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou comissão, ou em razão de recurso contra a decisão do presidente em questão de ordem, ainda que a decisão originária seja de presidente de comissão. 3. Transferência temporária da sede da Prefeitura e da Câmara. 4. Aplicação de penalidades. 5. Perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e do vereador. 6. Contratos, ajustes, convênios e consórcios. 7. Licenças dos vereadores. 8. Vetos do prefeito. 8. Concessão de títulos honoríficos. 9. Assuntos internos que envolvam questão administrativa, sempre que solicitados pelo presidente. 10. Matérias regimentais. 11. Redação final das proposições em geral, observando a técnica legislativa, bem como os aspectos lógico e gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das proposições. 12. Receber ou recusar as proposições apresentadas, sem observância das disposições regimentais. Primeiro, salvo expressa disposição em contrário deste regimento, é obrigatória a audiência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final em todos os projetos de leis, decretos legislativos e resoluções que tramitarem pela Câmara. Segundo, revogado. Terceiro, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se-á sobre o mérito da proposição, assim entendida a colocação do assunto sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, nos seguintes casos. 1. Organização administrativa da Prefeitura e da Câmara. 2. Criação de entidade de administração indireta ou de fundação. 3. Aquisição e alienação de bens imóveis. 4. Participação em consórcios. 5. Concessão de licença ao prefeito ou a vereadores. 6. Alteração de denominação de nomes próprios, vias e logradouros públicos. Artigo 71.
Compete à Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Ordem Econômica opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro, e especialmente quando for o caso de 1. Plano Plurianual. 2. Diretrizes orçamentárias. 3. Proposta orçamentária. 4. Proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito e ao patrimônio público municipal. 5. Proposições que fixem ou aumentem a remuneração do servidor e que fixem ou atualizem o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, do presidente da Câmara e dos secretários municipais. 6. Dívidas públicas. 7. Prestação de contas do prefeito. 8. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, inclusive de todas as entidades da administração direta e indireta. 9. Acompanhamento do emprego de dotações, subsídios ou auxílios a entidades públicas e privadas e respectivas prestações de contas. 10. Determinação à autoridade responsável para que preste esclarecimento, no prazo de 5 dias, acerca de despesas não autorizadas e a solicitação de parecer conclusivo do Tribunal de Contas do Estado sobre o assunto. 11. Acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões. 12. Proposições que fixem vencimentos do funcionalismo. Artigo 72. A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e da Ordem Econômica será distribuído o processo referente às contas do município, que deverá ser acompanhado do parecer prévio correspondente, sendo vedada solicitação de audiência de outra comissão. Parágrafo único. Ponto revogado. Artigo 73. Compete à Comissão de Planejamento Urbano, Transporte e Acessibilidade opinar nas matérias referentes a quaisquer obras, empreendimentos e execução de serviços públicos locais, atividades produtivas em geral, oficiais ou particulares, e ainda sobre 1. Política de Desenvolvimento Municipal. 2. Projetos atinentes à fiscalização de obras e serviços pelo município, autarquias, entidades paraestatais e concessionárias de serviços públicos de âmbito municipal. 3. Matérias relativas à urbanização da cidade, mercados, feiras, matadouros, açougues e as referentes à alienação de bens, aquisição de bens imóveis por doação, outorga e concessão de serviços públicos e uso de imóvel. 4. Projetos que disponham sobre denominação ou alteração de vias e logradouros públicos. 5. Tratar de matéria inerente à habitação. E 6. Manifestar-se em todos os projetos, programas e matérias que versem sobre habitação. 7. Matérias relacionadas com transportes no município. Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo opinará, também, sobre matérias do artigo 70, terceiro, inciso 3, sobre o plano de desenvolvimento do município e suas alterações e as que tenham por objetivo 1. Assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura, política, uso e ocupação do solo urbano, infraestrutura urbana e saneamento básico. 2. Matérias relativas a direito urbanístico do território. 3. Planos municipais de ordenação do território e da organização político-administrativa. 4. Desenvolvimento e integração de bairros e planos municipais de desenvolvimento econossocial. 5. Assuntos referentes aos sistemas municipais rodoviários e de viação, bem como a OD Transportes em geral. 6. Ordenação e exploração dos serviços de transportes e estacionamento. 7. Cadastro territorial do município. 8. Serviços públicos ou de utilidade pública, de autorização, permissão ou concessão municipal. 9. Colaboração com a Prefeitura na elaboração de planejamento urbano do município, fiscalizando sua execução e examinando, a título informativo, os serviços públicos de concessão estadual ou federal que interessem ao município. Artigo 74. Compete à Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer manifestar-se sobre 1. Assuntos atinentes à educação em geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direito de educação, recursos humanos e financeiros para a educação. 2. Sistema desportivo municipal e sua organização,
política e planos municipais de educação física e desportiva. 3. Desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, acordos culturais com outros municípios. 4. Direito de imprensa, informações e manifestação do pensamento e expressão da atividade intelectual, artística e científica. 5. Produção intelectual e sua proteção. 6. Gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico municipal. 7. Diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas. 8. Concessão de título honorífico e outorga de outras honrarias e prêmios. 9. Preservação de áreas verdes e outras necessárias ao lazer. 10. Matérias relativas à assistência social, à família, à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso, ao excepcional e à pessoa com deficiência. Artigo 75. Compete à Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor discutir matérias relacionadas aos direitos humanos e defesa do consumidor, emitindo os competentes pareceres sobre as proposições legislativas apresentadas. 1. Elaborar trabalhos escritos, realizar seminários, palestras, audiências públicas, diligências e outras ações que estejam voltadas para questões de sua competência. 2. Receber denúncias ou queixas de violações aos direitos humanos e de defesa do consumidor, podendo realizar entrevistas com interessados e ou vítimas, audiências com gestores públicas ou, ainda, qualquer outro procedimento adequado que vise a elucidação da denúncia ou queixa, conforme o caso, bem como provocar iniciativas das autoridades competentes. 3. Sugerir aos governos federal, estadual ou municipal medidas capazes de reduzir os casos de desrespeito aos direitos dos cidadãos e consumidores. 4. Discutir com os órgãos governamentais, entidades e associações formas de melhorar o respeito à cidadania e aos direitos das minorias. 5. Cooperar e promover intercâmbio com outras organizações brasileiras ou do exterior, cujos objetivos se incluam a defesa dos direitos humanos e dos consumidores. 6. Tratar de matérias concernentes às relações de consumo e medidas de defesa do consumidor. 7. Tratar de reclamações, consultas, denúncias e sugestões apresentadas por populares, consumidores, associações ou entidades representativas, transformando-as em proposições legislativas, dentro da sua competência. 8. Promover a defesa judicial dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, a título coletivo, nos termos do artigo 82.3 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 76. Compete à Comissão de Meio Ambiente, Saúde, Saneamento Básico e Assistência Social manifestar-se em todos os projetos e matérias que versem sobre 1. Matérias que disponham sobre o meio ambiente, sua preservação e equilíbrio ecológico. 2. Sistema Municipal de Defesa Civil e Política de Combate às Calamidades. 3. Saúde e Previdência Social dos Servidores Municipais. 4. Políticas de saúde e processo de planificação de saúde e Sistema Único de Saúde. 5. Ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, erradicação de doenças endêmicas, vigilância epidemiológicas, bioestatísticas e imunizações. 6. Alimentação e nutrição. 7. Assistência social, inclusive a proteção à maternidade, à criança, ao adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência. 8. Matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao excepcional ou deficiente físico e aos órgãos assistenciais do município. 9. Proposições relativas a abastecimento. Artigo 77. Compete à Comissão de Direitos da Mulher. 1. Desenvolver atividade legiferante que tenha por objetivo o combate às discriminações de gênero. 2. Acompanhar as atividades que visem a defesa dos direitos da mulher. E 3. Assegurar a plena participação da mulher na vida socioeconômica, política e cultural do município, através de ações afirmativas nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens e de combate à discriminação. 4. Fiscalizar e acompanhar a execução de programas municipais objetivando defender os direitos da mulher. 5. Fiscalizar a execução orçamentária municipal quanto às ações relacionadas com a política de atendimento, defesa e integração da mulher. 6. Encaminhar denúncias de violação e discriminação da mulher na sociedade às autoridades competentes no âmbito do Poder Executivo Municipal. 7.
Promover, em conjunto com órgãos públicos e privados, campanhas educativas e de esclarecimento dirigidas à mulher. Artigo 78. Compete à Comissão de Indústria, Comércio, Geração de Emprego e Renda. 1. Manifestar-se sobre ações e proposições referentes às relações de desenvolvimento econômico, trabalho, geração de emprego e renda do município. 2. Propor medidas que visem o estímulo ao comércio, à indústria e à geração de emprego e renda, no âmbito do município de Teresina. Artigo 78. Compete à Comissão de Direito dos Idosos. 1. Opinar e ou emitir parecer sobre as proposições e matérias relativas aos idosos. 2. Promover a defesa dos idosos. 3. Fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos dos idosos. 4. Estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria da integração social e da qualidade de vida dos idosos. 5. Levantar dados estatísticos que forem referentes aos idosos. 6. Realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelos idosos, bem como apontar falhas e apresentar soluções aos mesmos. 7. Assegurar o cumprimento das políticas públicas constantes no Estatuto do Idoso e demais legislações vigentes aplicadas à espécie. Artigo 78. B. Compete à Comissão de Segurança Pública. 1. Tratar de temas e matérias relacionadas à segurança pública do município, emitindo os competentes pareceres sobre as proposições legislativas apresentadas. 2. Receber denúncias ou queixas sobre a falta de segurança pública. 3. Sugerir aos poderes públicos federal, estadual e municipal medidas eficazes que combatam a violência no município. 4. Produzir relatórios e encaminhar às autoridades competentes, e, se for o caso, solicitar a abertura de processo para punir os responsáveis por atos praticados no âmbito da segurança pública. 5. Discutir com os órgãos governamentais, entidades e associações formas de melhorar o respeito aos cidadãos e normas garantidoras de segurança pública. Artigo 78-C. Compete à Comissão de Direitos da Juventude. 1. Tratar de temas e matérias relacionadas à juventude, cabendo a emissão de pareceres sobre as proposições legislativas apresentadas. 2. Promover a defesa dos direitos da juventude. 3. Fiscalizar e encaminhar projetos governamentais relativos à proteção dos direitos da juventude. 4. Estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria da integração social e da qualidade de vida dos jovens. 5. Levantar dados estatísticos que mostrem violações aos direitos da juventude. 6. Realizar seminários e debates voltados a diagnosticar problemas enfrentados pelos jovens, apontando falhas e as devidas soluções. 7. Assegurar e promover políticas públicas destinadas aos jovens.